Álvaro Negromonte, da empresa Negromonte de Oliveira e da Academia Mariana Lápis Angulares. Hoje continuaremos a nossa conversa direcionada aos estudantes de engenharia, profissionais do ramo e aqueles que se interessarem. Você pode estar se perguntando: o que tem a ver dignidade, trabalho, família e lei natural com a ética? Por que uma empresa de engenharia se refere a tais temas? Respondo. Em resposta à primeira pergunta, posso afirmar que tem tudo a ver. Em relação à segunda, é que, como responsáveis uns pelos outros, precisamos voltar às raízes de uma ética fundamentada na dignidade do homem. Convido a você a seguir conosco neste itinerário. O trabalho humano. Partindo da dignidade humana, João Paulo II, expressando-se sobre o valor do trabalho humano, afirma que, certamente, é uma coisa velha, tão antiga quanto o homem e a sua vida sobre a face da terra. A situação geral do homem no mundo contemporâneo, diagnosticada e analisada nos vários aspectos geográficos, de cultura e de civilização, exige, todavia, que se descubram novos significados do trabalho humano e, além disso, que se formulem as novas tarefas que neste setor se deparam indeclinavelmente a todos os homens, à família, a cada uma das nações e a todo o gênero humano. Se a pessoa é um fim em si mesma, a sociedade tem por finalidade promover, consolidar e desenvolver seu bem comum, que é o conjunto de condições que permitem à pessoa ser sempre mais pessoa humana, ou seja, o bem comum é um bem humano, mesmo se articulando em aspectos como a economia, a segurança, a justiça social, a educação, a busca espiritual, o acesso ao trabalho, entre outros. O único trabalho que dignifica o homem é aquele que resgata o valor da sua dignidade e promove e desenvolve o bem comum da sociedade. Esta dignificação do homem nada mais é do que um enobrecimento da sua inerente dignidade, intrínseca, constitutiva e fundante de todos os valores e do direito. João Paulo II continua: isto não quer dizer que o trabalho humano não possa e não deva ser de algum modo valorizado e qualificado do ponto de vista objetivo. Quer dizer somente que o primeiro fundamento do valor do trabalho é o mesmo homem, o seu sujeito. E relaciona-se com isto imediatamente uma conclusão muito importante de natureza ética. Embora seja verdade que o homem está destinado e é chamado ao trabalho, contudo, antes de mais nada, o trabalho é para o homem e não o homem para o trabalho. E por esta conclusão se chega a reconhecer justamente a preeminência do significado subjetivo do trabalho sobre o seu significado objetivo. Partindo deste modo de entender as coisas e supondo que diversos trabalhos realizados pelos homens podem ter um maior ou menor valor objetivo, procuramos, todavia, pôr em evidência que cada um deles se mede sobretudo pelo padrão da dignidade do mesmo sujeito do trabalho, isto é, da pessoa, do homem que o executa. Por outro lado, independentemente do trabalho que faz cada um dos homens, e supondo que ele constitui uma finalidade, por vezes muito absorvente, do seu agir, tal finalidade não possui por si mesmo um significado definitivo. De fato, em última análise, a finalidade do trabalho mais humilde de um serviço e o mais monótono na escala do modo comum de apreciação e até o mais marginalizador, permanece sempre o mesmo homem. Por isso, continua Leão XIII, os deserdados da sorte aprendam que a pobreza não é um opróbrio e que não se deve corar
por ter de ganhar pão com o suor do seu rosto. Assim, a ideia de que os homens que não têm trabalho, seja qual for o motivo, são desprovidos de dignidade é errônea e reducionista, pois reduz o homem a objeto ao meio de produção. É bem verdade que, sem trabalho, o homem, como provedor de si e de sua família, tem sua dignidade ferida por essa carência de um ofício nobre. Conclui Leão XIII que a verdadeira dignidade do homem e a sua excelência resume nos seus costumes, isto é, na sua virtude, que é o primeiro patrimônio comum dos mortais, ao alcance de todos, dos pequenos e dos grandes, dos pobres e dos ricos. Só a virtude e os méritos, seja qual for a pessoa em quem se encontrem, obterão a recompensa da eterna felicidade. Nem todos os tipos de trabalho dignificam o homem, pois o trabalho forçado ou escravo, no qual muitos homens são vítimas de opressão ou assédio, não os dignifica. O trabalho desonesto, em que muitas pessoas, condizentes ou não, participam de atividades ilícitas, também não as edifica. Entende-se por dignidade aqui como parte inerente ao homem, ou seja, inseparável à sua essência. O homem por si só, somente pelo fato de ser pessoa, possui a mais alta dignidade. Esta, mesmo sendo frequentemente ferida por si ou por seus semelhantes, jamais lhe pode ser subtraída. Portanto, o trabalho que dignifica o homem não é aquele que o torna mais digno, já que o homem é digno por natureza, mas o que eleva e enobrece, por meio da caridade, da verdade e da justiça, a sua própria dignidade. No que concerne à relação homem-dinheiro, sabe-se que o dinheiro em si não é nem bom nem mau. O que o torna nocivo ou útil é a maneira de como se relacionar com esse. A relação com o dinheiro leva ao risco de uma vida superficial e fechada em si mesma. O dinheiro não deve ser visto como um fim, mas um meio para o sustento do homem. Este sim, como um fim em si mesmo, por causa da sua dignidade e dos seus semelhantes. Tomás de Aquino, na Suma Teológica, diz que a propriedade particular é de direito natural para o homem. O exercício deste direito é coisa não só permitida, sobretudo a quem vive em sociedade, mas absolutamente necessária. Ele ainda afirma que o homem não deve ter os bens exteriores como particulares, mas sim comuns, de tal sorte que facilmente dê parte dele aos outros nas suas necessidades. Isto quer dizer, segundo Leão XIII, que o homem, desde que tenha suficientemente satisfeito a necessidade e ao decoro, é um dever dar o supérfluo ao pobre. Este é um dever, não de estrita justiça, mas de caridade. O homem deve estar atento à sua inerente dignidade. Esta pode ser vista como um alicerce e fio último em qualquer atividade laboral. Num texto que pretende relacionar engenharia à ética, propriamente dita, é de essencial importância seguir o itinerário que parte da dignidade humana, fonte de uma ética que contemple todos os homens. Por isso, faz-se necessário um aprofundamento numa ética universal, fundamentada na dignidade humana.